Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Eu sou o Rodrigo Kamimura e hoje nós vamos ter a nossa segunda aula grátis. Bom, em primeiro plano, eu quero dizer que estou muito contente pela repercussão que teve o nosso primeiro vídeo e também quero agradecer a todos vocês que nos elogiaram, que nos mandaram comentários positivos e que disseram para a nossa equipe que as nossas dicas foram de grande valia, que a nossa didática foi boa. Pessoal, muito obrigado de coração a vocês que comentaram, que nos elogiaram e também a todos vocês que se inscreveram no nosso site e que nos ajudaram divulgando e compartilhando o nosso vídeo. Muito obrigado, pessoal. Continuem assim. Para começar a aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns pré-requisitos para se ter um bom render. Para mim, um bom render ele está baseado em 3 pontos muito importantes, que são uma imagem de ótima qualidade, um tempo de render aceitável e um valor justo. Ou seja, você tem que aprender a cobrar pelo seu render. Não esqueça que você investiu um bom dinheiro e um bom tempo para aprender os programas e chegar no nível que você chega hoje, ou no nível que você almeja chegar. Portanto, na hora de vender o seu produto, não esqueça que você é diferente da concorrência e que você merece sim ser valorizado. Se você ainda está abaixo da concorrência, corra atrás, não fique parado no tempo. E se você já está um pouco à frente da concorrência, não estacione no tempo também. Procure sempre melhorar e evoluir. Bem, uma imagem de qualidade e um tempo de render aceitável estão diretamente ligados ao SketchUp e ao V-Ray. Ou seja, o V-Ray ele tem vários parâmetros e vários detalhes que são bem complexos e que devem ter um cuidado especial e até 2 ou 3 aulas somente para isso. Portanto, essa parte nós vamos deixar exclusivamente para o curso. Hoje, nós vamos falar de alguns pré-requisitos no SketchUp para se conseguir ter uma boa imagem e um bom tempo de render também. O que eu considero hoje um bom tempo de render é um tempo entre 40 minutos e 1h30. Passando disso, eu acho que já está um pouco exagerado. E uma imagem de qualidade é uma imagem que tem uma riqueza em detalhes e uma definição boa. Pois bem, então o primeiro pré-requisito no SketchUp para se ter uma boa qualidade de imagem são bons modelos. Não se esqueça que o V-Ray não faz milagre. Então se você não tiver um bom modelo na cena, você nunca vai ter um bom render. Então vamos lá, vou te mostrar um exemplo bem simples. Está vendo essas duas poltronas? À primeira vista, as duas parecem ser modelos muito bons, correto? Errado. Nós podemos observar de perto que, se nós tirarmos a textura delas e ativarmos a geometria oculta, esta aqui tem muito mais linha do que esta, ou seja, a da esquerda é muito mais detalhada do que a da direita. Por quê? Esse é um bloco que nós chamamos de High Poly, ou seja, muitos polígonos. Ela tem uma resolução maior. E essa aqui é um modelo que nós chamamos de Low Poly, ou seja, poucos polígonos. Ela tem uma resolução menor. Basicamente isso funciona como uma imagem de boa resolução e baixa resolução. O que isso vai influenciar no nosso render? Na hora que o render for calcular a iluminação, as sombras, os reflexos, essa poltrona com certeza ficará muito mais real do que essa. Mesmo quando com as texturas ativadas, essa pareça ser legal. Mas repare que a sombra e a iluminação não vai ser gerada diretamente do V-Ray. Ela já está na textura que está aplicada nela. Portanto, se eu tenho uma iluminação vindo de um ponto diferente, vai ficar uma iluminação bem falsa. Vai fugir da minha realidade. Então não esqueça, o primeiro pré-requisito é sempre ter bons modelos. O segundo pré-requisito é sempre ter uma textura boa. Não adianta você ter um bom modelo com uma textura de baixa qualidade aplicada. Veja a diferença dessas duas texturas. A princípio elas parecem iguais, porém, ao aproximar um pouco minha câmera, eu vejo que essa daqui tem muito mais definição do que essa daqui. Eu consigo perceber melhor os veios da madeira e a divisa das ripas, enquanto essa aqui, além de não ver quase a divisa, se não for pela diferença de cores, e os veios ficarem meio borrados, quando eu afasto a minha cena, nesta daqui, eu consigo ver claramente as repetições da textura, ou seja, isso tira muito a qualidade do meu render, mostra para mim que aquela imagem é falsa. Bom, além dos blocos bem modelados e as texturas bem aplicadas, no nosso curso nós vamos aprender a modelar e otimizar nosso modelo para o render e para o SketchUp. Então vou mostrar um exemplo bem simples de um tampo de vidro. Vamos dizer que meu tampo ele tem 2 por 2. Vamos dizer que isso aqui é um tampo de uma mesa.
Eu vou colocar aqui a espessura de 1 centímetro. Bem, muitos de vocês simplesmente aplicam uma textura de vidro e colocam para renderizar. Mas existem alguns detalhes que vão fazer toda a diferença. Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Em primeiro lugar, eu sempre arredondo as bordas. Se você não sabe como eu estou fazendo isso, não se preocupe. Você vai aprender todas essas ferramentas no curso. Agora, eu oculto essas linhas aqui. Se você não sabe como ocultar, deixe o Ctrl apertado e com a ferramenta da borracha, passe por cima das linhas, você vai suavizá-las. Pronto. Ela já está bem definida. Agora, como que eu vou fazer para deixar ela bem modelada para o SketchUp e otimizada para o V-Ray? Então, aqui vai o truque. Eu utilizo sempre, para um tampo de vidro, 2 materiais. Um que eu chamo de vidro e um outro que eu chamo de borda. Eu estou colocando cores bem chamativas para ficar fácil. Então o amarelo é a borda do vidro e o vermelho é o tampo do vidro. Primeiro segredo, pinte sempre a face, a front face e a back face. Não esqueça, vidro é um material transparente, você precisa ter as duas faces pintadas. E não esqueça de voltar à face original depois de reverter ela. Faça isso também nas bordas. Inverta a face, pinte e volte à front face novamente. Agora, eu vou suavizar as minhas bordas para trazer uma realidade maior, porque essa emenda ela é muito reta e o vidro não é assim, o vidro ele é um pouco mais chanfrado, ou seja, então eu vou arredondar ela com um plugin Round Corner e aqui que está o segredo, aplicando o material em cima e outro embaixo, na hora que o plugin terminar de calcular a suavidade das arestas, você vai ver que ele vai dividir isso. Tá vendo? Ficando metade da curva com material vidro e a outra metade com material borda. Isso na hora de renderizar vai dar uma diferença muito legal. E para otimizar esse tampo de vidro no V-Ray, o que eu faço? Eu vejo a geometria oculta e deleto essa face que está aqui embaixo. Por quê? Porque agora eu não tenho mais uma face de vidro para calcular a transparência e as reflexões. Tá vendo? Eu só tenho a borda e o tampo. Bom, pessoal, isso só foi uma dica rápida e configurar o vidro eu vou ensinar talvez na próxima aula grátis ou então no curso. A próxima dica é uma boa iluminação. Tente colocar sempre a iluminação mais próxima do real possível. Vejam só, pessoal, nesta cena eu tenho a luz do sol que está vindo lá de fora, que é o meu environment. Tenho também um material emissivo na minha luminária e as minhas luzes IES, que são essas daqui, que vão fazer um detalhe na parede e marcar alguns pontos no corredor do quarto. Então, o que eu vejo muitas pessoas fazendo é colocando retângulos ou pontos de luz na cena para auxiliar a iluminação e ficar mais clara a cena. Porém, com isso, a sombra acaba ficando um pouco mais falsa e você perde a realidade do seu projeto, da sua imagem. Então, apenas com essas luzes que eu mostrei a vocês, olha só a imagem que nós temos, tá vendo? É uma iluminação muito legal, a cena, apesar do quarto ser bem escuro, ter texturas escuras, não tá escuro, porque eu não preciso de luzes extras me dando apoio, e sim preciso saber configurar a minha câmera e os meus parâmetros no V-Ray. Então, pessoal, a outra dica é essa, utilize as luzes sempre o mais próximo do real possível, evite luzes de auxílio e evite também uma iluminação artificial. Coloque sempre as luzes que existem no seu projeto. E como última dica, como último pré-requisito para um bom render, é a posição da câmera, que nós vamos ver agora. Nesse projeto, eu posicionei e enquadrei minha câmera do jeito que eu estou acostumado a fazer os meus projetos, ou seja, sempre em uma altura, como se fosse a altura de uma pessoa segurando uma câmera. Eu não coloco nem muito em cima, nem muito embaixo. Eu tento posicionar a câmera em uma altura real, certo? Outra coisa que você deve prestar atenção também é no campo de visão, ou seja, no Field of View. De padrão, ele vem aqui 35 graus.
Tente usar no máximo 45 graus. Acima disso, a sua imagem começa a ficar muito distorcida e você acaba perdendo a realidade da cena. E outro detalhe também que eu acho muito legal é o seguinte: depois que você achou a altura ideal do seu render, às vezes você percebe que essa linha da janela não está paralela à lateral do meu monitor. Do mesmo jeito que essa linha aqui, que é a divisa das portas do armário, não está paralela à lateral do meu monitor, eu gosto de deixar a imagem paralela. Eu acho que traz uma sensação melhor para quem está vendo a imagem. Então, qual que é um segredinho rápido para você configurar isso? Chegue o mais próximo que você conseguir de deixar as linhas laterais paralelas ao seu monitor. Depois que você conseguiu, achou e enquadrou sua câmera certinho, vem aqui na opção câmera e clique em Two Point Perspective, ou seja, ele vai alinhar agora. Porém, não esqueça que você deve chegar o mais próximo da altura definida, porque se você tiver com uma câmera muito alta e clicar lá em Two Point Perspective, você vai ficar com uma visão distorcida, você não vai ver o que você quer ver. Então, procure sempre encontrar a posição e a altura da câmera que você deseja, manualmente tente deixar paralela, depois clique lá na opção Two Point Perspective e ela vai ficar paralela. É só salvar a cena e renderizar. Bom, pessoal, espero que vocês gostem de mais dessas dicas. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para duvidas@kamimura.com.br. E quem gostou, dá um joinha no vídeo, ajuda a compartilhar. Quem não conhece, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso site www.rodrigokamimura.com.br, porque as aulas grátis já estão chegando ao fim e em breve nós vamos fazer o lançamento do nosso curso oficial. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima!